só, o trabalhador da granja comercial de Montenegro, no Rio Grande do Sul, que foi identificado, onde foi identificado foco de gripe aviária entre os animais, ele não está infectado pela doença. A possibilidade foi descartada pelo Instituto Fiocruz. De acordo com a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, apenas esse trabalhador da granja, até o momento, apresentou sintomas gripais. Ele chegou a ficar em isolamento em casa. Desde a última sexta-feira, trabalhadores e funcionários da granja em Montenegro e do zoológico de Sapucaia do Sul estão sendo monitorados pelas equipes de saúde. O país investiga ainda 6 casos, sendo 2 em granjas comerciais do Tocantins e de Santa Catarina. Os demais focos foram registrados em produções domésticas e de subsistência, no Mato Grosso, no Ceará, em Sergipe e no Rio Grande do Sul também. Mais cedo, nós conversamos com o Arthur Bueno, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins, e ele comentou sobre os protocolos adotados pelo país e como os trabalhadores desse ramo estão sendo afetados. Vamos conferir. O Brasil tem o melhor sistema sanitário nos frigoríficos. Eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de destacar. E eu ainda destaco de que se os proprietários de frigoríficos se preocupassem, 10% do que eles se preocupam com a questão sanitária nos frigoríficos, os frigoríficos seriam o melhor lugar para os trabalhadores trabalharem. Agora, tanto é que os primeiros vírus que foram realmente constatados, imediatamente eles já procuraram realmente fechar divisa, tomar todas as providências. A nossa grande preocupação é com relação aos trabalhadores que manipula, que tem que realmente mexer com o produto, certo? Porque para o consumidor não tem risco, mas e para os trabalhadores? Essas medidas que foram tomadas elas são importantes, mas nós, enquanto representantes dos trabalhadores, precisamos muito preocupar com os trabalhadores, tanto com a questão da contaminação dos trabalhadores, também com relação a aumentar muito a carga, de atividade para ele, porque a produção que não serão feitas nessas unidades provavelmente estarão indo para outras unidades, Então, esse também é um ponto que nós estamos aí muito preocupados e seguindo de perto para que isso não ocorra e que o trabalhador não venha realmente ser prejudicado, mais uma vez, com essa questão da gripe aviária. A cidade de Montenegro, que é pioneira na produção avícola do país, tem enfrentado esse desafio de superar o primeiro foco de gripe aviária em granjas aqui no Brasil. Quem está na cidade traz detalhes para a gente é o repórter Guilherme Oliveira. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita, espectadores da Televisão dos Trabalhadores. Então, me encontro em Montenegro agora, é uma cidade que fica na região metropolitana de Porto Alegre, a 60 quilômetros da capital gaúcha, uma cidade que tem cerca de 70 mil habitantes e muitos deles trabalham nessa questão alimentícia, Agora pela manhã eu fui na JBS, emprega 1.200 trabalhadores, tem a questão do abate, ração e empanados, junto com o dirigente sindical, para ver como é que está o clima lá, Uma das coisas que eu constatei é que eles estão contratando pessoas, então segue essa questão da contratação, não suspendeu. A preocupação é que foi suspensa, a exportação dessas aves, desses animais de abate aqui de Montenegro, e 80% do que eles produzem é para exportação. Então, o que vai ser feito? O sindicato da categoria está preocupado com a questão da parada, que os trabalhadores, então, tenham que parar durante um tempo, não vão demitir, porque eles precisam desses trabalhadores, mas pode entrar naquela questão do banco de horas e como é que eles vão compensar, como é que vai ser, a gente sabe que sempre é uma preocupação, Quanto à questão dos trabalhadores, também falei com o Adilson, que é trabalhador da JPS, operador 1, que mandou um recado, uma entrevista para a TVT News, Thalita. A apreensão que os trabalhadores têm é a questão do contágio, A gente não tem muita informação sobre a doença, se ela é uma gripe forte, se é uma gripe fraca, Como que vai se garantir que essa doença não passe para o trabalhador, A questão do cancelamento das importações, Onde é que você vai se colocar, qual é a logística que vai se dar para continuar armazenando frango? Não vai ter CD no Brasil que absorva essa produção, Daqui uns dias vai estar os frigoríficos ali abarrotados de
de produto sem poder exportar, né? Então, a situação, de certo modo, está contida, né? Ontem terminou a inspeção da Vigilância Sanitária junto com a UFSM, a Federal de Santa Maria. Passaram em 540 propriedades que ficam na volta aqui da Granja Vibra, né? Que foi onde teve esse foco de gripe aviária. Não foram encontrados novos focos. E nos arredores aqui também, para chegar em Montenegro, hoje pela manhã, eu passei por uma barreira tanto de quem vem de Porto Alegre para Montenegro, como também passei por outra que é de quem vai de Montenegro para Porto Alegre. Parece uma operação de guerra, viu? Tem pessoas do Exército, pessoal da Vigilância Sanitária todo paramentado, né, com máscara, touca, e parando todos os caminhões que portam animais, que têm alguma questão com o alimento, estão sendo parados e inspecionados, Thalita. Guilherme, você chegou a conversar com os moradores da cidade, o que eles dizem em relação a tudo isso que está acontecendo? Como você mesmo coloca, parece algo próximo à guerra, né? Então, para você entrar, para você sair da cidade, há um bloqueio bastante grande. O que as pessoas estão sentindo? O que eu senti muito é essa questão do emprego, né? Porque grande parte dos moradores aqui trabalham em frigorífico, né? Só esse da JBS, por exemplo, são 1.200 trabalhadores. Então, vai ter uma parada, né? E a preocupação de grande parte dos moradores aqui é como é que vai ser, né? Aqui não tem ainda essa luta que está tendo no Brasil afora do fim da escala 6x1. Aqui é assim, são 44 horas semanais. Então, os trabalhadores trabalham 7 horas e 40 minutos por dia, né? De segunda a sábado. E muitos também denunciam, né? Tem a questão do assédio, né? Essa questão do frigorífico. Ocorre muito a questão do assédio, foi algo também que a gente escutou bastante aqui. Então, tem uma preocupação dos moradores, dos dirigentes sindicais, né, que também são moradores aqui de Montenegro, sobre como vai ser essa questão da suspensão, porque os frigoríficos estão ficando abarrotados, né, estão cheios, bem a hora agora, bem o momento do abate, e não está sendo escoado, né, mesmo para o mercado interno não vai ser fácil, né, como o Adilson falou, e tem outros frigoríficos aqui no estado vinculados a outras marcas grandes, que já meio que preenchem nessa questão do mercado interno. E a população, tanto aqui de Montenegro como de outras partes do Rio Grande do Sul, está com uma certa preocupação em consumir carne de frango, né? Muitos já alternaram para o porco. Então, a preocupação aqui dos moradores é muito sobre essa questão do emprego, Thalita. Como isso impacta em Porto Alegre? Você mora em Porto Alegre, né? Como as notícias chegam até Porto Alegre, até a capital? Sim, impacta porque Porto Alegre está tendo um surto agora de crise respiratória, né? Muita gente, hospitais como Conceição, né? O HPS, que é um dos maiores, o HPS, o Hospital Conceição, o Hospital Clínicas também, são hospitais que estão com uma crise de muitos pacientes que estão sendo internados com a questão respiratória, e isso na capital gaúcha, e aí muitas pessoas vinculam, né? Acham que tem alguma relação com a gripe aviária, algo que não tem nada a ver, né? É muito difícil ter esse contágio, praticamente não tem como, né, ter esse contágio da gripe aviária para seres humanos, mas em Porto Alegre está pegando muito essa preocupação e muito por essa questão dessa crise respiratória que a população está passando. Então, o que eu tenho visto nos supermercados é que as pessoas estão evitando consumir frangos e derivados dele, Thalita. Perfeito, Guilherme, muito obrigada pelas informações que você nos traz hoje. Até.